essas funções que fazem o nosso corpo funcionar, elas precisam de energia, tá? E a energia que essas células utilizam é do açúcar que a gente ingere todos os dias na alimentação, tá? Com os carboidratos, com as massas, com os açúcares, tá? Então, essas massas, esses açúcares, esses carboidratos que a gente ingere, eles vão ser transformados em açúcares, vão ser quebrados em açúcares. E esse açúcar é o que vai ser utilizado nas nossas células como energia para que elas funcionem. O que é o diabetes? O diabetes é quando as células não conseguem utilizar esse açúcar que está presente no sangue, ok? Por quê? Porque para o açúcar entrar nas células, para que as células possam realizar, a gente precisa de um hormônio que é produzido num órgão chamado pâncreas. Acho que todo mundo já ouviu falar do pâncreas, né? O pâncreas é um órgão que fica aqui na nossa barriga, no nosso abdômen, né? E é ele que produz um hormônio chamado insulina, tá? E a insulina, então, que é produzida no pâncreas, cai na corrente sanguínea e faz com que esse açúcar que está no sangue, na corrente sanguínea, entre nas células para que as células, então, possam utilizar esse açúcar e transformar em energia para que elas possam funcionar. O que é o diabetes, então? O diabetes ele é causado por quê? O indivíduo ou ele não produz a insulina, ou seja, o pâncreas da pessoa não está produzindo insulina suficiente, tá? Assim, o açúcar não consegue entrar nas células e ser utilizado, ou as células não conseguem reconhecer essa insulina, o que a gente chama de resistência periférica à insulina. Então, não adianta também eu produzir insulina, mas se a célula não tem lá o receptor na sua parede, na sua membrana, para que capte essa insulina e faça com que o açúcar entre. Então, o que acontece? Mesmo o indivíduo se alimentando de forma correta, adequada, né? Comendo todos os dias o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta, o seu lanche da tarde, a sua ceia, né? Mas se o indivíduo não produz insulina ou essa insulina não consegue entrar na célula para que o açúcar entre na célula, o que acontece? O açúcar começa a se acumular no nosso sangue. Então, o que acontece? Quando eu vou dosar, e esse é o exame, depois em outras lives vocês vão falar até mais sobre os exames de diagnóstico para o diabetes, mas qual que é a base disso? Quando a gente vai dosar o açúcar no sangue, como é que está esse açúcar? Como é que está a taxa de açúcar no sangue? Está em níveis extremamente elevados, né? Então, que é o que a gente chama de hiperglicemia. Por que o açúcar está em altas taxas no sangue, está elevado no sangue? Porque esse açúcar não consegue entrar na célula. E por que não consegue? Porque o pâncreas ou não produz a insulina, ou porque a célula não reconhece a insulina, fazendo com que o açúcar entre.